Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um comentário, do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E vamos entrar agora para o último dia, Hoje é o último dia da semana. Amai aos vossos inimigos. Antes de começarmos o estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, porque o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado esse nosso trabalho de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Então, esse aqui é o livro, chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo. É do autor Allan Kardec, e através desse estudo dele que eu faço o estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Então vou fazer uma leitura, após a leitura eu faço um comentário, depois do comentário eu faço a prece final. Instruções dos Espíritos. A vingança. Item 9. Na vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tende a se apagar do meio dos homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade. No início da era cristã, por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, e que elas se entregam a dos espíritos que podem ainda inspirar. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos, que aquele se recusa a perdoar. Não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. O ódio. 10. Amai os vossos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram. Indiferente o ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu exemplo desse devotamento missionário de amor. Amou até dar o seu sangue, a sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aquele que vos ultrajam e vos perseguem, é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vos odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles a história sem mancha ofertada a Deus, sobre o altar de vossos corações. Hóstias de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é mais penosa a prova. Eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor.
Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. O duelo, item 11. Só é verdadeiramente grande aquele considerado a vida como uma viagem que o deve conduzir a um objetivo. Faz pouco caso das asparezas do caminho, não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças dos espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingir e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria e recuar diante das provas da vida é sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos? Isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então, vamos entender isso. Então, ele fala da vingança, né? Do ódio e do duelo. Então, ele coloca que quando a gente observa uma pessoa que se vinga, ele vive no atraso, que é a última fase do atraso do espírito, né? Então, quando ele sai da vingança, aquele espírito que não se vinga, ele não está vivendo tanto no atraso. Aí ele fala do ódio, né? O ódio ainda é um sentimento pequeno de vingança. Então, quem pensa em se vingar, né, é um problema. E aquele que ele fala de duelo. Hoje nós vemos um duelo diferente, como era antes, né? Então, se a pessoa tem alguma injúria, ele quer se duelar, ele quer brigar, ele quer matar, e faz parte, tudo isso faz parte do atraso do ser humano. Então, a gente não pode ficar pensando em vingança, ódio, né? E principalmente duelo, porque é um atraso total. Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto. Na semana que vem, vamos começar o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita da vossa mão direita, né? Então a gente vai estudar esse capítulo na próxima semana. Então não tenho mais nada para falar, né? Passo agora para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E esse estudo, o objetivo foi atingido porque de levar uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado nesse momento dessa informação, né? Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e de dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.